Olá pessoal, eu sou a Ju e o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por muitos leitores que sempre, mas sempre me perguntam ou aqui nos vídeos no YouTube ou lá na mensagem direta do Instagram: Ju, os livros do Dom Lia precisam ser lidos na ordem? Qual a ordem correta? Qual o seu favorito? Qual o melhor? Então eu resolvi falar aqui de uma vez por todas, para todo mundo. Vou falar um pouquinho de cada um dos livros, porque eu li na ordem de lançamento e vou contar para vocês tudinho sobre os livros do Charlie Dom Lia. Essa é a ordem dos livros do Charlie Dom Lia. A Garota do Lago, Deixada para Trás, Não Confie em Ninguém, Uma Mulher na Escuridão, Nunca Saia Sozinho e Procure nas Cinzas. Vou começar falando lá do primeirinho que eu li. Os 3 primeiros livros eu li em sequência, em 3 meses, né, um a cada mês, e eles vieram nesse box muito lindo. Gente, na época eu paguei R$25 nisso aqui, vocês têm noção? Foi uma promoção absurda, assim, que teve no Submarino, e eu comprei esse box aqui, com R$24,90, não era nem 25. Deixa eu colocar a capinha aqui. Eu vou começar falando sobre A Garota do Lago, que ele é hoje em dia um dos livros mais vendidos na Amazon e ele entra em promoção direto. Se você ainda não leu, vale muito a pena. Às vezes está por R$8,90, R$14, assim, bem baratinho. Esse livro, na época em que eu li, eu gostei bastante, porque eu não tinha um parâmetro de comparação com outros, né? Foi o primeiro que o autor escreveu, foi o primeiro que eu li do autor, então eu não tinha parâmetro para comparar com outros, né? Aqui vai contar a história da Becca. A Becca é uma estudante de direito, uma moça muito querida, muito carismática, com muitos amigos, todo mundo gostava muito dela, até que ela foi brutalmente assassinada. E vamos conhecer também a Kelsey. Ela é uma repórter investigativa que é escalada pela sua revista. Ela trabalha em uma revista que escreve sobre crimes reais. Ela vai até a cidade em que aconteceu o crime para tentar desvendar, para tentar alguma informação para poder fazer uma matéria na sua revista. Chegando lá, ela vai ser muito hostilizada pelos moradores da pequena cidade. Ela percebe que eles estão escondendo alguma coisa, que eles não querem contar tudo que sabem. Então vai depender apenas da persuasão dela conseguir arrancar alguma informação que seja importante, que seja interessante para sua matéria, né? Esse livro tem uma coisa muito curiosa. Quando a gente desvenda o mistério central aqui, quem é o assassino da Becca, por que a Becca foi morta, ele deixou muitos leitores ofendidos, realmente ofendidos, porque eles acham que o autor fez foi uma sacanagem, foi assim um desrespeito com o leitor. Eu não cheguei a me ofender tanto assim, não cheguei a me ofender nada, na verdade. Eu só achei assim sensacional essa jogada dele, porque tá tudo aqui, gente. Depois que a gente termina, que a gente vai ver, né? A gente vai relembrar onde estavam as pistas. As pistas estão em vários lugares soltas aqui, bem antes da resolução final desse caso. E como eu disse aqui no início, eu gostei muito quando eu li esse livro. Eu já gostei da narrativa do autor, já gostei da sua forma de escrita, mas conforme eu fui lendo os outros, esse aqui foi decaindo, foi perdendo nota. Então, na minha opinião, é o livro mais fraco hoje em dia. Hoje eu posso dizer que conheço bem a narrativa desse autor, eu posso dizer com toda a segurança que esse é o livro mais fraco do Charlie Dom Lia. O livro número 2, Deixada para Trás, já veio assim como uma bomba, já caiu como uma bomba no meu colo esse livro, porque eu não esperava uma evolução tão grande na narrativa dele, porque é uma coisa visível, é uma coisa palpável. Por isso que sim, respondendo aquela pergunta, Ju, eu preciso ler na ordem os livros do Charlie Dom Lia? Não precisa necessariamente, mas eu indico muito que vocês façam isso. Se você ainda não começou a ler o autor, ou se você tiver oportunidade, se você tem os livros em casa e pretende começar a lê-los, leia, por favor, na ordem, porque será muito mais prazerosa a leitura. Você vai conseguir fazer esse tipo de comparação. Você vai perceber o quanto ele melhora, o quanto ele fica mais maduro na sua narrativa. E a história aqui é muito, muito melhor, não tem nem comparação. Eu já vou soltar aqui que esse é o meu livro favorito do autor, de todos, assim. Eu acho que eu já até errei um dia em um vídeo, eu falei que era o Não Confie em Ninguém, mas não é. É o Deixada para Trás. Depois de todos os 6 livros dele que eu li, esse aqui, o segundo, é ainda o meu favorito. Aqui a trama vai girar em torno do desaparecimento de 2 meninas. Elas estão em uma festa na beira de um lago e elas desaparecem misteriosamente. Algumas semanas depois de muito procurar e a polícia toda envolvida nesse caso, sem pista nenhuma, uma delas volta. A Megan volta
e ela conta que ela estava presa em um bunker ali na floresta, mas nem sinal da Nicole, a outra menina que desapareceu juntamente com a Megan. Então, um ano depois, a Megan acaba escrevendo um livro contando a sua experiência no cativeiro durante essas 2 semanas, e esse livro explode de vendas, ele se transforma em um best-seller, e nesse momento a Lívia Cut, que é a minha personagem favorita dos livros do Charlie Donlia, aqui ela tem um destaque muito maior, é a primeira vez que ela aparece mesmo, mas ela reaparece em pequenas participações em outros livros, mas é a minha personagem favorita dele. A Lívia é aqui nesse segundo livro, a Lívia é uma estudante de patologia forense e ela é irmã da Nicole, irmã mais velha da Nicole. Então ela vai procurar a Megan para tentar descobrir o que realmente aconteceu, e ela vai perceber que a Megan não contou tudo nesse livro que ela publicou. O final desse livro é sensacional, assim, me pegou de surpresa. Esse livro vai entrar naquela lista. Livros com finais surpreendentes, com certeza me pegou totalmente desprevenida, me deu uma rasteira, assim, e eu simplesmente amei. O terceiro livro do autor, Não Confie em Ninguém, na época, engraçado como a percepção da gente das histórias vai mudando, né? Na época em que eu li, eu gostei muito, eu devorei essa história, mas agora comparando com os outros, ele não é tão bom assim. Não, ele é bom, mas não é tão maravilhoso quanto eu achei que fosse. Ontem eu assisti todas as minhas resenhas, as 6 resenhas, para eu me lembrar de alguns detalhes, para eu relembrar as minhas sensações ali durante a leitura. E eu, me assistindo na resenha, eu falei, cara, não é tudo isso não. Mas na época era. Vocês conseguem me entender? Que quando a gente lê um livro, às vezes o sentimento é um, e quando o tempo passa, com novas experiências, nova bagagem que a gente vai adquirindo, pode ser que aquela sensação ali não seja a mesma no momento presente. Aqui vai contar a história da Grace. A Grace vai passar um final de semana em uma ilha paradisíaca com seu namorado. Eles estão ali por conta do casamento de um casal de amigos, até que o namorado vai ser brutalmente assassinado, e todas as evidências apontam para a Grace, né, a namorada. Ela vai ser acusada desse crime, vai ficar presa por mais de 10 anos, até que finalmente ela consegue contato com a Sidney. A Sidney, ela é roteirista, ela é produtora de um programa que faz documentários sobre crimes reais. Assim que a Sidney vai até a prisão conversar com a Grace, a Sidney acaba acreditando na versão da Grace e promete que vai investigar. Conforme ela inicia suas investigações ali, as suas pesquisas, ela vê o quanto que a polícia foi falha 10 anos atrás, a inconsistência das provas, eram provas circunstanciais que não poderiam ter acusado a Grace. Então ela vai fazer de tudo para tentar um novo julgamento para poder inocentar a Grace. A Grace fica maravilhada com essa notícia, né? Esse livro tem um final muito marcante, porque eu acho que o autor foi muito corajoso em fazer o que ele fez, porque ele puxou o tapete dos leitores de uma forma tão brusca, que eu fiquei muito indignada, fiquei triste, fiquei chateada, mas não com o autor, né, com a situação, com o que acontece aqui na história. Se você já leu esse livro, você sabe do que eu estou falando. Mas eu achei muito corajoso da parte dele fazer isso, porque não é comum os autores fazerem o que ele fez, tomar a atitude que ele tomou aqui no final desse livro. Mas, como eu disse, é um livro muito bom, mas não é tanto quanto eu disse lá na resenha lá do passado. Aí chegamos no livro número 4, que é o livro Uma Mulher na Escuridão. Esse livro aqui também, aconteceu a mesma coisa. Quando eu li, eu achei maravilhoso. Aí hoje em dia, eu parando pra pensar, ele é bom, mas não é maravilhoso não, tá? Aqui nós vamos conhecer a Rory. A Rory é uma personagem que apareceu novamente em outros livros do autor, mas a gente conhece ela inicialmente aqui. A Rory é a minha segunda personagem favorita do Charlie Donlia. Se você já leu todos os livros dele, ou se você leu alguns, você vai perceber que ele tem um quê por personagens femininas. Eu não me lembro dele ter se aprofundado em um personagem masculino. Nunca aconteceu isso. Então, no próximo livro dele, ele até tem um ponto de vista do assassino, do psicopata da história, mas não é tão aprofundado quanto o das suas personagens femininas. Ele tem uma predileção por personagens femininas, eu acho isso o máximo. A Rory é uma investigadora forense, ela é especialista aqui em reconstrução de cenas do crime. Ela tem meio que um sexto sentido, ela chega naquele lugar e consegue reconstruir a cena do crime perfeitamente, como tudo aconteceu, ela meio que está visualizando ali. Ela tem muitas peculiaridades, ela tem uma espécie de toque, ela tem um grau de autismo também, que aqui não é bem citado, mas a gente percebe que ela tem. Apesar de ela não ser uma personagem cativante, querida, assim, ela me cativou pelo seu jeito excêntrico, pela sua personalidade, porque ela é uma mulher bondosa, ela acabou me cativando.
O pai da Rory acabou de falecer, ele era um advogado muito renomado, então todos os seus casos que estavam em andamento sobrou para Rory, porque ela também é advogada. Então ela vai terminar ali de defender alguns clientes do seu pai. Entre eles está um serial killer, um assassino. Na verdade, ele foi condenado 20 anos atrás apenas por um crime, mas ele é suspeito de vários outros, né? Lá em 1979, bem mais de 20 anos, né? Eu falei 20, mas não é 20 não. 40 e poucos anos. Eu não sei que época que se dá essa história também, eu não me lembro. Mas a gente vai conhecer também a história da Angela. A Angela é uma mulher também que tem umas peculiaridades, uma personagem bem excêntrica, e ela tem uma forma de investigação própria. Ela vai começar a juntar informações em que ela pega na televisão, em que ela pega nos jornais, e vai acabar descobrindo quem é o assassino, que naquela época, no ano de 79, muitas mulheres desapareceram, e ela acabou descobrindo a identidade desse assassino e preparou uma pasta com muitas informações, muitas provas e enviou para a polícia. Mas antes da polícia poder interrogá-la, ela acabou desaparecendo misteriosamente. Eu achei muito legal essa mistura de passado com presente que o autor criou aqui, achei diferente das suas outras histórias. Eu achei que ele está evoluindo aqui na criação das suas personagens, elas estão mais ricas. O final desse livro é bem chocante, é bem dramático. Eu acho que de todos os livros anteriores, esse é o que ele pesou mais a mão no drama, porque é muito triste, muito emocionante o final desse livro, principalmente. Chegamos aqui no quinto livro do autor, que é o Nunca Saia Sozinho. Eu tenho ele fresco na minha memória ainda, porque não faz muito tempo que eu li, foi acho que no final do ano passado, acho que sim. Aqui a trama vai ser ambientada dentro de um colégio de elite. Dentro da propriedade desse colégio existe uma espécie de uma casa, hoje em dia abandonada, mas que antigamente servia como moradia, como uma espécie de república para alguns professores. Hoje em dia os jovens se reúnem lá, vez ou outra, para beber, fumar uma droguinha, para se divertir ali. E 2 vezes por ano eles fazem uma espécie de uns desafios, uma festa bem sinistra, no dia mais longo e no dia mais curto do ano. E a última vez em que eles fazem essa reunião, essa brincadeira, esse desafio, 2 desses jovens vão ser brutalmente assassinados. A polícia acaba investigando e tudo leva a crer que foi um dos professores da escola que é o responsável por esses crimes. Algum tempo depois, os alunos que estavam nessa festa, os que sobreviveram a esse massacre, eles acabam voltando até esse local e cometendo suicídio nesse exato local. Então a polícia vai tentar descobrir o que aconteceu de tão chocante ali para esses jovens que sobreviveram voltarem naquele lugar, acabarem com as suas vidas. E aqui nós teremos a Rory novamente aqui nessa história, porque o seu namorado, o Philip Lane, vai entrar aqui na história e ele vai acabar convidando ela para fazer parte das investigações. Outro personagem volta aqui, que é o Gus Morelli, é um detetive aposentado, em torno de 70 anos. Ele é um personagem muito carismático, ele apareceu primeiramente em Não Confie em Ninguém, acabei nem falando lá, mas eu gostei muito que ele voltou aqui nesse livro. É uma história muito interessante, vai ter também um criador de um podcast de True Crime, que está fazendo a sua nova temporada no podcast com essa história da Casa dos Suicídios. É uma história muito interessante, gostei bastante também. E para finalizar, esse aqui faz menos de um mês que eu li, a resenha está fresquinha aqui no canal também. O último livro lançado, e foi primeiramente lançado aqui no Brasil, é o livro Procure nas Cinzas. Aqui vai acontecer um crime, a Victoria Ford vai ser acusada de matar o seu amante de forma extremamente brutal. O que era para parecer um suicídio acaba deixando muitas evidências de que a Victoria está envolvida nesse caso. Então ela está sendo acusada, e quando ela está conversando com o seu advogado de defesa ali para combinarem uma defesa para ela, vai acontecer o ataque das Torres Gêmeas, e eles estão no prédio, no World Trade Center nesse exato momento. Então a Victoria vai acabar morrendo ali naquela tragédia, naquele atentado. 20 anos vão se passar nos dias atuais, né? Uma produtora de TV, ela é apresentadora, na verdade, de um programa sensacionalista, e ela gosta muito de expor casos reais, de crimes reais. Ela vai ficar sabendo da história da Victoria, e ela fica mais intrigada ainda quando ela descobre que foi identificado. Os laboratórios acabaram identificando o DNA da Victoria em fragmentos ósseos que eles encontraram lá nas cinzas do World Trade Center. A Lívia tem uma pequena participação aqui nessa história também, eu só fiquei triste porque foi pequena mesmo, então foi bem decepcionante essa parte. É um livro muito bom, continuo gostando, sem defeito, assim. Ele tem uma leve oscilação, mas eu gostei muito da resolução
resolução final. O autor pegou um ingrediente assim bem importante que ele usou lá em A Garota do Lago e usou aqui também. Eu espero que as pessoas não se ofendam tanto quanto se ofenderam lá. Acredito que não, que foi um pouquinho mais sutil, não teve um impacto tão grande que teve lá no primeiro livro. Então esses são 6 livros do Charles Donlia lançados e eu li todos na ordem. Por isso sim eu recomendo que eles sejam lidos na ordem. Ai Ju, mas eu comecei com Não Confio em Ninguém, e agora? Tudo bem, não tem problema, não vai interferir em nada, apenas esses detalhes de um personagem que volta, uma pequena aparição, mas que não vai interferir em nada, não vai interferir em nada na compreensão ali da tua história. Os melhores personagens para mim, com certeza, são a Liv em primeiro lugar, a Rory em segundo e o Gus Morelli em terceiro lugar, que é esse detetive aposentado. São livros que eu indico muito para quem é fã de suspense, mas que não gostam de se chocar, porque não vai ter aqui em todos esses 6 livros, não vai ter cenas chocantes, de muita brutalidade, aquelas cenas gráficas que você se sente dentro da cena, sentindo cheiro de sangue. Pode ficar tranquilo que não tem esse tipo de brutalidade. Tem bastante mistério, isso sim tem. Então eu indico muito para novatos no gênero, para quem está querendo começar a ler suspense, para quem lê um e gostou. Ju, me indica suspense para quem está começando. Charles Donlia é super indicado, assim, sem pensar 2 vezes. Pode ler tranquilamente, você não vai se chocar. Eu acho que é isso, né? Mais alguma dúvida, será? Eu acho que não, né? Essa é a ordem. Depois eu vou tirar uma foto, vou deixar aqui na foto, na capa desse vídeo, a ordem certinha dos lançamentos. Eu vou deixar escrito aqui no box de informações também. E o link para todas as resenhas dos livros dele, que eu já falei de todos eles especificamente aqui para vocês. Aqui eu fiz um pequeno resumo, mas se você quiser saber mais aprofundadamente a minha opinião, é só clicar aqui e assistir a resenha de cada um deles. Beleza? Então é isso, pronto, o vídeo está aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, convidem-os a conhecer o meu canal, o meu trabalho, que eu vou ficar muito feliz por isso. Não esquece de deixar o seu like e caso você tenha interesse em comprar, adquirir qualquer um desses livros, o link para a compra na Amazon estará aqui embaixo também. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!